a professora Daniela Santos, que nos vai falar do papel do composto orgânico na fertilidade dos solos e também na fertilização das culturas. Professora Daniela. Então, confirmem, por favor, se estão a ver isto. Está, perfeito. Em modo de apresentação. Exatamente, está perfeito. Pronto, então vamos falar, eu penso que a minha apresentação ficou relativamente curta, não? Ver se recuperamos algum tempo para não amassar o público. Boa tarde a todos e é com todo o gosto que vou falar um bocadinho aqui sobre composto. Temos aqui alguma experiência, temos a decorrer um projeto de alguma dimensão, com pilhas de composto de grande dimensão e especialmente na tentativa de valorizar e ajudar no controle da invasora, que é o jacinto de água. Não vou centrar a apresentação propriamente no projeto que estamos a desenvolver, mas de uma forma genérica falar aqui na vantagem do composto, o papel do composto na fertilidade dos solos e na fertilização das plantas, de forma um bocadinho mais abrangente, sem particularizar o projeto em que estamos envolvidos, em parceria com o IPB e com a NOP. Portanto, começando aqui pela definição da fertilidade do solo, podemos escrevê-la de diferentes formas e o importante aqui é percebermos, essencialmente, que a fertilidade do solo não se restringe apenas a assegurarmos o fornecimento de nutrientes para as plantas. Portanto, podemos, de facto, falar aqui numa definição bem mais ampla, embora academicamente muitas vezes falamos, e quando a tentativa de fazer um plano de fertilização muitas vezes é centrado, queiramos ou não, é muito centrado nos resultados analíticos, a verificação de quais são as necessidades das plantas, das culturas com que vamos trabalhar, e a reposição, face ao que o solo já tem, adicionar aquilo que eventualmente venha a ser necessário para satisfazer as necessidades das plantas. E centramos, de facto, muito na necessidade do que nós vamos produzir. É esse o conhecimento que temos, é esse o maior domínio que temos e aquilo com que podemos contar e fazer os balanços. Acabamos por contar de forma muito restrita com os nutrientes minerais que virão a satisfazer as necessidades das plantas, considerando coeficientes de utilização para assegurar que ficarão asseguradas com algum conforto as necessidades das plantas. No entanto, deverá ter um sentido um bocadinho mais lato, porque nós temos que trabalhar o solo e cada vez mais essa necessidade se vai impondo e vamos percebendo, quando falamos nas alterações climáticas e no papel do solo, na regulação e naquilo que ele poderá contribuir relativamente ao sequestro de carbono, como o professor João Coutinho já acabou de nos referir, a necessidade de nós podermos fechar o ciclo de nutrientes, de excedentes que temos dos nutrientes orgânicos e, portanto, a problemática de conseguir ser aproveitado de forma economicamente viável uma boa parte de excedentes orgânicos, de matéria orgânica disponível, que para ser economicamente viável tem que ser muitas vezes valorizado próximo da região e, portanto, a partir de determinada distância, a partir de determinados raios de distância, deixa de ser economicamente viável o transporte dessa matéria orgânica e no país temos aqui grandes assimetrias. De facto, temos um grande peso de excedentes de matéria orgânica no litoral norte e centro e carência muito elevada de matéria orgânica no interior do país, altitudes, portanto, na zona mais alta do interior e no Alentejo e Algarve, portanto, zonas de facto mais áridas e que naturalmente as condições de clima levam a uma maior carência de matéria orgânica. Sabendo nós a essencialidade e a importância e a urgência de aumentarmos os níveis de matéria orgânica, tal como foi referido, não será com certeza no Minho que temos essa capacidade. A maior capacidade, de facto, de sequestrar carbono existirá, tal como o professor João Coutinho nos demonstrou, com cálculos feitos para a nossa realidade nacional, o que é extremamente importante. Portanto, estudos de grande pormenor relativamente ao carbono, como nos demonstrou o professor, relativamente à nossa realidade e a diferenciação, porque de facto o carbono tem vários estágios e dentro dos reservatórios de carbono temos de fazer a distinção dos vários reservatórios de carbono do solo, porque têm funções diferentes e a capacidade de aumentarmos o armazenamento vai sendo limitada de facto aqui em algumas realidades como isto.
E, portanto, é em grande parte do território que ainda temos grande carência e, felizmente, ainda há grande possibilidade de poder aumentar essa capacidade de carbono pela valorização do excedente de matéria orgânica que temos em determinadas regiões do país. Há aqui assimetrias, há alguma dificuldade na distribuição desse excesso de matéria orgânica pelo resto do território, mas são soluções que temos que pensar a nível nacional, como poder fazer isso de forma, de facto, sustentável e interessante. Porque o solo fértil, de facto, é bem mais do que fornecer apenas nutrientes para as plantas, não é? Como sabemos, o solo fértil tem que ser um solo funcional, e sendo funcional é um solo sustentável. Se estivermos a trabalhar o solo para que ele atinja essa funcionalidade, estaremos com certeza a trabalhar de forma sustentável e a primar pelo nível de sustentabilidade do solo, que deverá fornecer, de facto, vários serviços de ecossistemas. Deverá suportar e apoiar vários serviços de ecossistemas, portanto, é o suporte da vida, grande parte da vida no planeta, e, portanto, tudo que seja vida terrestre é o suporte por excelência dessa vida terrestre, com finalidades produtivas ou não, a regulação dos ciclos hidrológicos e depuração da água, na qual tem grande responsabilidade a biodiversidade do solo, terá grande responsabilidade sobre a depuração da água e, portanto, temos que ter atenção que temos que alimentar essa biodiversidade do solo, porque é também ela que nos garante aqui a ciclagem de nutrientes, o sequestro de carbono com maior eficiência e tantos outros serviços de ecossistema que têm que ser reconhecidos e o solo é entendido como o ator principal em todos estes serviços. Portanto, as propriedades biológicas que devemos assegurar e que desejamos quando pensamos em trabalhar o solo e aumentar-lhe a fertilidade é que, de facto, seja fonte de energia ou nutrientes para os organismos biológicos, que ao mesmo tempo, na sua função, no seu metabolismo e no seu dia-a-dia, vão fazendo o trabalho necessário para garantir o bom arejamento do solo e o conforto térmico e hídrico que é necessário para estes organismos. Portanto, há aqui trabalho, nós temos que lhes garantir estas boas condições, ao mesmo tempo estes organismos vão nos assegurando a manutenção de uma boa estrutura física do solo. Portanto, manutenção de elevada biodiversidade do solo e para isso temos que lhes garantir aqui algumas condições mais confortáveis. Relativamente às propriedades químicas, nós temos o solo em boas condições químicas se tivermos uma boa capacidade de troca catiónica para fixação e disponibilização de nutrientes. Ao garantir isso, estaremos a aumentar a eficiência de uso dos nutrientes, porque é de facto caro assegurar o conforto em nutrientes para as culturas que temos instaladas e, naturalmente, sendo caro, temos que aumentar a eficiência de utilização desses nutrientes. Pouco adiantará estarmos a carregar o solo em nutrientes se não estivermos a trabalhar numa boa capacidade de troca catiónica. Se o solo não conseguir armazenar, reter e de forma disponível ao longo do tempo para as culturas esses nutrientes que estamos a adicionar, estaremos efetivamente a poluir o solo de nutrientes que são mal utilizados, não são utilizados e que irão, naturalmente sabemos que o último destino acaba por ser os lençóis freáticos e os recursos hídricos. Portanto, manutenção do pH para haver troca eficiente de nutrientes entre o solo e a planta é essencialmente importante, naturalmente, para assegurar também essa boa eficiência na utilização dos próprios nutrientes. Relativamente às características físicas, primamos por manter a boa estrutura e agregação, o bom arejamento, porque vai-nos assegurar uma boa infiltração e armazenamento de água no solo e reduzir a densidade aparente do solo. É essencial conseguirmos que o solo se mantenha com boa densidade aparente, significa que é um solo pouco compactado e, portanto, com muito maior capacidade para assegurar boas condições para manter as propriedades biológicas e químicas em conforto. Portanto, isto para percebermos que, de facto, não conseguimos trabalhar apenas uma das componentes. Elas deverão estar as três equilibradas para assegurar a boa fertilidade global do solo. A matéria orgânica estável, que nós designamos por humus, e o humus reúne um conjunto de substâncias únicas, a matéria orgânica estável é que vai garantindo e assegurando grande parte das boas condições e das boas propriedades que aqui estamos a referir. Portanto, em termos de nutrientes, temos que trabalhar naturalmente na perspectiva de assegurar os nutrientes para as plantas que temos cultivadas, porque são dos 18 elementos essenciais,
apenas 3 vêm da atmosfera e da água, todos os demais terão de ser fornecidos pelo solo. E, portanto, daí a preocupação e o cuidado extremo em assegurar esse conforto de nutrientes nas plantas, porque depois a própria qualidade da nossa alimentação depende de termos plantas bem nutridas. 7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indicam a necessidade de se preservar e recuperar a fertilidade do solo, portanto não há dúvida, de facto temos evoluído bastante nessa compreensão e no transmitir a mensagem do quão essencial é trabalhar o solo para a sua melhor condição de fertilidade, e a nível mundial tem-se conseguido, de facto, muito maior sensibilidade e compreensão para essa necessidade. A compostagem surge aqui como uma possibilidade que não podemos desprezar, temos que levar em consideração na boa gestão e na gestão sustentável dos solos, porque temos, de facto, matéria orgânica disponível que pode ser valorizada, pode ser melhorada, com benefícios a vários níveis. Portanto, quando pensamos em fazer o composto, é muito na perspectiva de melhorar ou transformar a matéria orgânica para que o composto venha depois a contribuir e auxiliar na fertilidade, na melhoria da fertilidade do solo, aumentando a sua funcionalidade, mas naturalmente também aqui a grande importância de haver a necessidade de fazer uma boa gestão da matéria orgânica, porque tudo que seja excesso de matéria orgânica mal orientada ou mal aproveitada constitui uma carga de poluentes para o solo, para o ambiente, para os recursos hídricos, e, portanto, há também a necessidade de fazer uma transformação da matéria orgânica de forma controlada, antes ou após o aproveitamento da energia, que também é possível, portanto, naturalmente que as centrais de biogás a partir de matéria orgânica, que antes de ser compostada poderá naturalmente ser também aproveitada para a produção de energia através da produção de biogás e posteriormente compostada. Assim como também podemos compostar, e a maior parte das situações, compostamos a matéria orgânica fresca. É um processo aeróbio, como sabem, é uma fermentação aeróbia termofílica, deverá atingir temperaturas dentro do intervalo desejável. Portanto, o processo é termos inicialmente um conjunto de biomassa inicial fresca, aqui nós consideramos a matéria orgânica fresca, com elementos minerais, água e micro-organismos à mistura. Esse material, por ação desses micro-organismos, irá sofrer várias transformações de grande intensidade, de grande atividade. Devemos garantir o bom arejamento e o bom conforto em umidade, assim como devemos garantir uma razão carbono-azoto ideal, que vamos também particularizar um bocadinho mais à frente, mas devemos garantir aqui algumas condições essenciais para que a compostagem decorra favoravelmente. E o decorrer favoravelmente é termos vários ciclos onde as temperaturas deverão atingir entre os 55 e no máximo 70 graus. É desejável não ultrapassar os 70 graus, porque alguns dos organismos poderão reduzir a sua atividade se atingirmos temperaturas também demasiado elevadas. Portanto, devemos ter esse cuidado do controle da temperatura, que deverá, de facto, atingir mais de 55 graus para termos assegurada a inviabilidade de sementes e propágulos, assim como assegurada a higienização de todo o composto. Portanto, o que se pretende no fim é a matéria chamada composto, que é nada mais nada menos que a matéria orgânica já bastante estabilizada, umificada, grande parte dessa matéria orgânica na forma de humus, alguns elementos minerais já mais imediatamente disponíveis, alguma água, porque contém ainda alguma umidade, e a biomassa microbiana estável, multiplicada e diversa, o que é um fator extremamente importante, porque permite-nos aumentar assim a biodiversidade do solo. Portanto, o composto, propriamente dito, é o produto resultante do processo de compostagem. Né? É um produto estabilizado, higienizado e constituído maioritariamente por substâncias úmicas, ou aquilo que nós genericamente chamamos humus, porque engloba uma diversidade de moléculas, de macromoléculas orgânicas. É aplicado ao solo por ter um papel corretivo, como corretivo orgânico ou fertilizante. Naturalmente, há a perspectiva, e normalmente quando pensamos na aplicação do corretivo orgânico, do composto, é como corretivo orgânico, no sentido de aumentar o teor de matéria orgânica, e consegue fazê-lo isso rapidamente, porque já grande parte da matéria orgânica incorporada está umificada, e portanto é uma forma mais rápida de nós aumentarmos a matéria orgânica do solo estável.
e naturalmente vai logo ter ação sobre a componente física, melhorando a condição biológica, porque estamos a introduzir e aumentar a biodiversidade no solo, assim como depois terá consequência sobre as propriedades químicas, melhorar a capacidade de troca catiónica, melhor regulação do pH e vários elementos nutrientes que são também logo veiculados. Portanto, para além da matéria orgânica estável, temos também vários nutrientes que poderão estar imediatamente disponíveis para as plantas e, portanto, tem simultaneamente esse caráter fertilizante, para além de corretivo orgânico, é naturalmente também fertilizante. Portanto, o humus é tal mistura complexa, estabilizada e resistente às substâncias orgânicas que são amorfas e coloidais, de cor castanha ou castanha escura, modificadas a partir de tecidos originais ou sintetizadas de substâncias orgânicas a partir dos vários organismos do solo e que nós identificamos por baixa densidade, cor escura, odor agradável, portanto, algum odor mais desconfortável no início da compostagem vai desaparecendo se o processo decorrer nas condições ótimas, esse odor vai desaparecendo e no fim temos um composto com características bastante interessantes e sem qualquer desconforto em termos de odor. São macromoléculas orgânicas, como vos referi, apenas para exemplificar da extensão, do tipo de extensão de macromoléculas que estamos aqui a falar. São muito estáveis porque têm muitas duplas ligações. Há aqui muitos compostos cíclicos e, portanto, muitos anéis aromáticos, portanto, duplas ligações que são mais difíceis de serem quebradas e, portanto, exigem, de facto, maior esforço dos micro-organismos para serem quebradas e, portanto, a mineralização vai ser mais lenta, mais controlada, gradual, num processo simultâneo. E nós vamos ter, deste material mais estabilizado, vamos ter processos de mineralização, com a disponibilização de nutrientes de forma equilibrada, e vamos ter simultaneamente a estabilização de grande parte do carbono, que com o tempo vai se tornando muito estável e vai passando a constituir a parte mineral do solo, portanto o tal carbono que permanece permanentemente estável, né? Portanto deixa de ser orgânico e fica sequestrado e química e fisicamente estável. Portanto, são processos que acontecem simultaneamente e grande parte do tal carbono orgânico, deste carbono orgânico, acaba por ser mineralizado e fornecer nutrientes, sendo a composição das substâncias únicas maioritariamente hidrogênio, carbono, oxigênio, mas depois contribuindo bastante com o azoto, o enxofre e uma grande diversidade de micronutrientes, e fósforo, potássio, portanto, macronutrientes principais, secundários e micronutrientes. Porquê que devemos ainda fazer a compostagem? Já entre algumas dessas necessidades e razões, mas de facto, optei por começar aqui logo pela grande proporção daquilo que é desperdiçado, daquilo que produzimos, e estamos aqui a concentrar-nos essencialmente nos alimentos, para além de muita outra matéria orgânica que deve ser reincorporada e fechados aqui os ciclos de nutrientes, porque é a biomassa que é produzida, é a energia solar que é aproveitada e a forma mais eficiente é de facto através da produção de biomassa, que deve permanecer em ciclos fechados e, portanto, há aqui uma grande parte, de facto, daquilo, só nos centramos apenas naquilo que é produzido para a alimentação, há um grande desperdício no setor, um grande desperdício nesse processo e, portanto, temos que tentar aproveitar o máximo possível daquilo que não vai servir de alimento, que por variedíssimas razões vai ser desperdiçado, tentar reaproveitá-lo e não é um resíduo simplesmente no sentido de resíduo sem utilidade, mas, de facto, olharmos para esse resíduo com valor, valorizá-lo no ciclo dos nutrientes, no fecho dos nutrientes e com ganhos acrescidos para a proteção do solo e para o aumento da fertilidade global do solo. A produção do corretivo natural, portanto, irá naturalmente melhorar a fertilidade do solo, ativar e aumentar a vida microbiana do solo, aumentando a eficiência do uso dos nutrientes, como referi, porque vai aumentar a capacidade de troca catiónica, melhorar a estabilização do pH, portanto, há várias razões para aumentar, de facto, a eficiência e a funcionalidade do solo, tanto na disponibilização de nutrientes, como na manutenção de uma boa biodiversidade e no ciclo e na regulação dos ciclos hidrológicos, portanto, na garantia dos serviços de ecossistemas, bem como na maior capacidade de sequestro de carbono, porque é necessário haver vida biológica ativa no solo para que ele tenha, de facto, a grande capacidade de sequestro de carbono. Depois temos a eliminação
agentes patogénicos dos resíduos originais. Portanto, é uma forma segura e garantida, se ficar assegurado atingirmos as temperaturas dentro do intervalo que referi, dos 55 a 70 graus, há aqui alguma tranquilidade relativamente aos agentes patogénicos que possam existir nesses materiais, que ficarão inviabilizados, assim como também a questão das sementes ou outros elementos de propagação que ficarão também inviabilizadas. É uma boa forma de reduzirmos o volume dos resíduos orgânicos a enviar para aterro, e, portanto, há aqui uma boa poupança, um aumento de vida útil dos aterros, uma vez que estamos a reduzir o volume de resíduos que irão para aterro, portanto, uma boa fatia será desviada do aterro. Depois temos a reciclagem dos resíduos biodegradáveis, assegurando a recuperação dos nutrientes e, portanto, aqui assegurando o tal fecho do ciclo dos nutrientes. A redução do volume da massa de resíduos, portanto, essa redução vai permitir aqui alguma facilidade no próprio transporte e, portanto, aumentar um bocadinho aqui a viabilidade económica de transporte de matéria orgânica estável para outras latitudes e outras distâncias. A estabilização de resíduos pela transformação de materiais com carga poluente, porque se não for pela compostagem, podem de facto ter aqui, sabemos que grande parte dos resíduos orgânicos, e quando falamos em chorumes e estrumes, ao serem aplicados, devemos ter grande cuidado relativamente à época, às quantidades, respeitar a distância das linhas de água, a questão das toalhas freáticas superficiais serem mais suscetíveis a esse risco de contaminação, portanto, é uma forma de estabilizarmos esses materiais orgânicos excedentes e conseguir aplicá-los de forma mais controlada, reduzindo bastante o risco de carga poluente no ambiente e, portanto, reduzir uma boa parte desse impacto ambiental. Outros benefícios ou vantagens que podemos apontar é um processo mecânico com grande facilidade de implementação, não tem nada tecnologicamente muito complexo, é certo que podemos sempre complicar e automatizar totalmente o sistema e naturalmente que aí vamos aumentar os custos, mas por regra conseguimos fazer boa compostagem com baixos custos. Flexível, podendo adaptar-se a resíduos muito diversos, a grande vantagem de acelerar a estabilização da matéria orgânica e a ação microbiana e podemos então facilmente, em pouco tempo, digamos assim, aumentar efetivamente o teor de matéria orgânica do solo e a microbiota do solo. Quando bem monitorizado, tem baixa produção de odores, como os referi, o composto, se estiver nas devidas condições, tem um odor agradável, portanto não é minimamente incómodo, permite uma higienização eficiente, inviabiliza o poder germinativo de sementes, como já referi, alguns propagos, porque as temperaturas, têm de ser asseguradas temperaturas elevadas por vários ciclos no seu processo, produz compostos orgânicos sem risco de contaminação das águas subterrâneas e superficiais, a tal baixa dependência da energia externa para funcionar, e o composto permite que sejam repostos os nutrientes primários essenciais, secundários, como potássio, fósforo, cálcio, magnésio e uma diversidade de micronutrientes, diminuindo a quantidade de resíduos a depositar em aterro, portanto, aqui há algumas vantagens reforçadas, digamos assim, para nos ficarem presentes e retidas as grandes vantagens e a necessidade de facto de fazermos a compostagem do excesso de matéria orgânica. Portanto, claro que há inconvenientes e desvantagens, não há bela sem senão, e portanto podemos apontar alguns como a qualidade de composto, dificilmente conseguimos assegurar uma composição homogénea, que os compostos terão todos a mesma composição, portanto irá variar naturalmente de acordo com os resíduos utilizados, e portanto a mesma unidade de produção de composto, quando estamos a falar em composto comercial, dificilmente consegue assegurar que trabalha dentro de determinados intervalos, mas não consegue assegurar que o composto terá todo exatamente a mesma composição em nutrientes ao longo da linha de produção, portanto, e ao longo do tempo. Poderá haver, de facto, aqui alguma variabilidade dentro de intervalos que são assegurados e comprometidos, mas é mais difícil, de facto, assegurar a composição homogénea. Há necessidade de uma grande área de terreno e, naturalmente, temos que trabalhar com grandes pilhas, até porque facilita o próprio processo de compostagem, as pilhas terem alguma dimensão e é necessário o reviramento mecânico dessas pilhas, portanto, naturalmente, por regra, é necessário grande disponibilidade de terreno. E a necessidade de mão de obra é outro inconveniente,
Outra questão é que é natural que os compostos sejam feitos também para aproveitarmos uma grande parte de excesso de matéria orgânica, que não é propriamente a matéria orgânica mais amigável. Uma coisa é pensarmos nos churumes e estrumes, o excesso de matéria orgânica decorrente da atividade agropecuária. Outra coisa é o excesso de matéria orgânica que temos nas sociedades, por atividade económica e por necessidades das sociedades, que é a produção de resíduos urbanos e a produção das lamas de hectares, das estações de tratamento de água residual. E, naturalmente, que aí há certamente maiores riscos de contaminantes, alguns contaminantes que nos suscitam uma preocupação, e uma preocupação muito direta é relativamente e colocada relativamente aos metais pesados, porque a probabilidade destes resíduos terem grande concentração de metais pesados não é de todo pequena, não é preciso estarmos a falar de centros urbanos e muito industrializados para que esse risco exista. Os metais pesados estão presentes em muitos produtos que utilizamos no dia-a-dia, em muitas atividades, e a probabilidade de facto irem parar às águas residuais e irem parar aos resíduos urbanos é grande. Portanto, estamos a falar de matéria orgânica que tem todo o interesse em ser valorizada através do processo de compostagem, mas que suscita este perigo, esta preocupação. O processo de compostagem tem alguma vantagem, de facto, não reduzindo, não vai eliminar os metais pesados, mas pode, de facto, torná-los um bocadinho menos disponíveis, considerando que depois os compostos irão ser utilizados para a produção de florestas, jardinagem e agricultura. Maior preocupação coloca-se com a utilização em agricultura, porque depois são alimentos que poderão estar a transportar esses metais pesados. O processo de compostagem e as substâncias úmicas conseguem, felizmente, algum sucesso na quelação ou quelatização desses metais pesados, ou até mesmo alguns processos por alquilação que podem ocorrer em alguns períodos de anaerobiose no processo, poderão, de facto, facilitar ou deixar-nos um bocadinho mais descansados relativamente à facilidade dos metais pesados serem absorvidos pelas plantas. Portanto, nesses processos de declação ou alquilação, os metais pesados acabam por ficar, especialmente na quelatização, os metais pesados acabam por ficar imobilizados, eles ficam enjaulados, praticamente como se ficassem enjaulados dentro de uma molécula única, uma molécula de composto orgânico, através de ligações covalentes, fica imobilizado e há uma anulação da carga desse quelato. Portanto, os quelatos têm carga nula, por regra são compostos de metais pesados com moléculas orgânicas que têm a carga anulada. E os próprios quelatos têm uma utilização muito diversa, né? Na própria agricultura, em herbicidas e várias outras variedíssimas utilizações, e até mesmo para aumentar determinada eficiência de aproveitamento de alguns nutrientes, são utilizados. Portanto, há aqui várias abordagens, mas aqui a utilidade e o que é interessante é, no processo de compostagem, podermos, de facto, uma boa parte desses metais pesados ficarem imobilizados, digamos assim, e, portanto, deixarem de poder ser absorvidos pelas culturas, naqueles solos que depois virão a ser fertilizados por este composto. Relativamente à importância da relação carbono-azoto para que o processo possa decorrer com sucesso, a razão a respeitar no início do processo é de 25 a 40 a relação entre o carbono e o azoto. No fim da compostagem, quando o composto se encontra maturado ou estabilizado, é natural apresentar intervalos entre 10 e 15. A razão carbono-azoto, de facto, reduz-se e o composto estável apresentará valores mais baixos. Esses valores mais baixos vão permitir que uma boa parte dessa matéria orgânica depois possa ser mineralizada de forma controlada no solo e que uma boa parte seja simultaneamente estabilizada e mantenha-se estabilizada com todas as vantagens para a funcionalidade dos solos. Portanto, é este valor-chave, ou valor que devemos cumprir, e para isso fazemos misturas de materiais, não é? Os materiais verdes e os tais materiais verdes e os materiais castanhos, que são conhecidos e famosos quando falamos em compostagem. Naturalmente, os materiais verdes incorporam aqui maior quantidade de azoto, são materiais mais frescos, menos lignificados e que vão fornecer, neste caso, vão funcionar como uma fonte de proteína para os micro-organismos.
Por outro lado, os materiais castanhos são mais lignificados, têm maior quantidade de fibra e acabam por fornecer a maior parte da energia que é necessária para os micro-organismos poderem manter uma boa atividade. Portanto, tipicamente os materiais verdes associamos a materiais mais frescos, mais tenros. Normalmente associamos a materiais mais tenros e frescos. Os materiais castanhos são materiais, de facto, mais fibrosos, mais secos, portanto, com menor teor de umidade, e é pela conjugação otimizada destas duas fontes de materiais que conseguimos uma razão equilibrada de carbono-azoto a respeitar entre 25 e 40 para assegurar o bom arranque e o bom desenvolvimento do processo de compostagem. Apenas para termos aqui uma ideia de qual é a composição dos compostos ou substratos, muitas vezes são chamados substratos comerciais, é certo que os substratos normalmente incorporam aqui outros elementos, nutrientes que são adicionados para se assegurar e para podermos ter linhas de substratos para a produção de flores, linhas de substratos para enraizamento ou linha de substratos para as mais variadas aplicações, e há no mercado variedíssimos substratos com variedíssimos fins, mas na verdade são compostos aos quais depois vamos adicionar outros elementos para poder ter diferentes utilidades mais específicas. Mas a composição comercial, vamos ver que não varia assim tanto. Portanto, normalmente as origens dos materiais orgânicos que são depois comercializados como compostos, são grande parte da origem, como eu vos tinha referido, são 10 hectares, as lamas de hectare, os resíduos sólidos urbanos e camas de animais, e, portanto, de estrumes de cavalo, como ovinos, aviários, que temos um bom contributo dos aviários, misturados ou não com os resíduos florestais, que vão permitir a composição mais equilibrada dos compostos. Mas, tipicamente, um composto, ao fim da estabilização, precisará ter matéria orgânica elevada, e, portanto, a matéria orgânica está à volta de 50% ou mais. A razão carbono-azoto dentro dos valores, portanto, dos 10 a 15, verifica aqui que neste exemplo temos a razão carbono-azoto 12,4, o teor de azoto 2,3, portanto, não devemos ou podemos estar à espera que os compostos tenham teores de azoto demasiado elevados, porque essa também é uma das fraquezas, é que durante o processo de compostagem podemos ter perdas consideráveis de azoto no processo, na forma de volatilização, portanto pode haver processos que facilitem de facto a volatilização de uma boa parte do azoto e haver aqui perda de uma boa parte do azoto que é incorporado na pilha original. E no fim, valores comuns são à volta de 2, 1,5, 2 até 3, 4 no máximo, são valores comuns para a percentagem de azoto total em compostos orgânicos. Assim como os pHs, verificam aqui neste exemplo que o pH é elevado, portanto não é de admirar, é comum os compostos terem pHs mais tendencialmente elevados, a partir de 7,5, 9 são intervalos comuns. No entanto, dependendo da matéria original, podemos também ter alguns compostos tipicamente mais ácidos ou que possam ter uma função mais acidificante. Mas acaba por ser mais comum e expectável que o composto tenha um pH ligeiramente mais elevado, conferindo-lhe também aqui algum caráter de correção para os nossos solos, que são maioritariamente ácidos, e é desejável termos matéria orgânica que possamos incorporar com pH um bocadinho mais elevado, na tentativa de regularizar um bocadinho o pH e torná-lo um bocadinho mais próximo do neutro. A necessidade de tornar o pH um bocadinho mais próximo do neutro tem muito a ver com a estabilidade da própria agregação do solo e a resiliência do solo aos processos erosivos e a manutenção de melhor diversidade biológica. Portanto, aqui num outro exemplo, em que aparece aqui a origem da matéria é a mesma, apenas também para termos uma ideia de como poderá, de facto, depois variar a composição, quando temos na forma pulverulenta ou na forma granulada, sendo a matéria original a mesma, pode haver, de facto, diferenças consideráveis no processo de pelletização, poder haver aqui alterações consideráveis no tanto teor de matéria orgânica, que neste caso 59 para 56, sensivelmente, na própria razão carbono-azoto, que sofreu aqui um ligeiro aumento, não é? De 8 para 11. A razão carbono-azoto 8 estamos a falar de uma razão carbono-azoto baixinha para um composto, significa que este composto será mais facilmente mineralizável e irá fornecer mais rapidamente uma grande parte de nutrientes e será menor a proporção que se vai estabilizar e manter no solo, na forma de carbono mais estável.
O azoto total, uma variação mais reduzida, não é? De 2,76 a 2,51, e o pH também aqui valores de 8,4, 8,1, portanto teve aqui uma menor oscilação. Aparece-nos aqui um outro exemplo mais semelhante ao primeiro, em que a matéria orgânica também é à volta dos 53, a razão carbono-azoto cerca de 12, o azoto total também à volta de 2,4, portanto, valores muito semelhantes, portanto, são marcas diferentes, não é? Portanto, estamos a falar aqui de compostos diferentes, produção diferente, materiais originais diferentes, mas apenas para termos uma noção de quais são os valores típicos e normais e naturais dentro dos compostos produzidos e que estão comercialmente disponíveis. Muitos deles, e grande parte dos exemplos que aqui trouxe, são de facto de compostos produzidos a partir de lamas de hectares e de resíduos sólidos urbanos. Poderei adiantar que no projeto em que estamos envolvidos com a produção de composto a partir do jacinto de água, os primeiros resultados têm-nos apontado para valores que não fogem muito deste intervalo, destes valores que foram aqui apresentados, sendo que alguns com um teor de azoto até um bocadinho ligeiramente mais elevado, o que nos deixa satisfeitos. O pH também entre os 8,5 e 9, portanto isto apenas os primeiros valores, para vos dar uma satisfação apenas do que tem, da evolução do projeto. De resto, penso que é tudo, sim. Portanto, agradeço-vos o interesse e a paciência, porque eu disse que era rápida, mas se calhar até ultrapassei os 20 minutos, eventualmente. Peço desculpa e pronto, estou disponível então para dúvidas que surjam. Muito obrigada, professora Daniela, muito obrigada por esta magnífica